tranquilidade. Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. Muito bem, 8h46, já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. São 8h46, muito bom dia para você que nos acompanha tanto pela rádio Folha FM 98,3 quanto pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, como o Henrique está aí agora acompanhando também pelo Face. É bom, tem que acompanhar. Né, claro, evidente, até para você ter um feedback aí dos comentários, né? E isso é legal. E essa interatividade ela é fantástica, né? Acho que a comunicação hoje ela é muito bacana. Antes você tinha que ligar, né? O telefone estava ocupado, agora não, agora você vai lá e posta a sua mensagem e rapidamente já chega a gente. Bom, voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. O professor Henrique da Hora, professor do IFE Campos, presidente da TEC Campos e diretor da Embrapi, né? Está conosco aqui hoje, né? Comentou já sobre a sua viagem à Alemanha e, conforme a gente falava aqui no intervalo, tem várias perguntas aqui no grupo, cada uma melhor do que a outra, a gente tem que aproveitar, né? E a presença do professor e, naturalmente, o tempo que vai, né, se exaurindo aqui. Professor, tem uma pergunta no grupo de WhatsApp do programa, do Blog Opiniões. Vamos fazer 3 agora nesse bloco, pelo menos. Uma vem do Raul, professor também da UENF e reitor, hoje da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Na sua opinião, qual seria a importância do programa de empreendedor e como o programa pode ajudar na interação universidade-sociedade? Primeiro, deixe-me cumprimentar aqui o professor Raul. Toda vez que eu estou com ele, eu faço questão de chamá-lo de magnífico, porque é um reitor. Apesar dele falar, não precisa, eu faço questão, porque no momento que a ciência é tão questionada de diversas formas, enaltecer uma universidade por meio do seu líder, chamando-o de magnífico, eu acho algo bom a ser feito. Eu só espero que o meu reitor, que eu tenho uma amizade maior, que é o professor Jefferson, que às vezes ali eu não utilizo o pronome correto, o pronome de tratamento correto de magnífico, eu chamo de meu amigo, não gere nenhum ciúmes. Mas ao magnífico reitor Raul, deixe-me fazer uma pequena história. Eu gosto às vezes de utilizar essa metáfora da história. Eu sou fruto da educação pública, eu fiz na quinta série eu entrei no sistema público, fiz uma escola municipal, depois uma escola federal, que foi meu segundo grau técnico, na antiga Escola Técnica Federal de Campos. Fiz a graduação numa escola pública, um mestrado, uma pós-graduação lato sensu, um doutorado. Eu fiz todo o meu percurso formativo numa escola pública. E eu tenho ciência que a minha formação se deu por impostos pagos pelas pessoas mais simples. Nesse país, quem paga mais imposto, em geral, são as pessoas mais simples. A grande parte da população. A gente não olha a porcentagem individual, e sim da coletiva, e quem sustenta o país é a grande população pagando impostos. E no final eu pergunto, o que eu retornei à sociedade? Hoje eu estou pensando que eu estou aqui promovendo inovação, promovendo empreendedorismo, dando uma contribuição para a sociedade. E isso a gente consegue fazer. Mas, aí deixe-me colocar uma vírgula e responder agora objetivamente. Eu enxergo no empreendedorismo, nos programas de empreendedorismo, de inovação, uma forma fantástica de retornar à sociedade aquilo que dela recebemos. Vamos entender um pouco disso. Vamos pegar ali vamos pegar um aleatório, o laboratório de engenharia civil.
Eu estou pegando engenharia civil, que não é a área que eu estou atuando, mas é algo que a gente pode conversar. Lá eles fizeram lá uma formulação de concreto, de argamassa, que pega um resíduo de lâmpada, um resíduo de alguma coisa, e fizeram ali um concreto, uma argamassa, alguma coisa mais resistente. Aquilo foi fantástico para a universidade, gerou uma dissertação de mestrado, 3 teses de doutorado, e está lá numa prateleira bonito. Como é que eu faço para tirar aquilo daquela prateleira e botar aquilo de uma prateleira de biblioteca e botar numa prateleira de supermercado? Eu não enxergo uma forma mais eficiente de fazer isso senão o empreendedorismo. Então eu vou ter um modelo de negócio para pegar aquela tecnologia e de alguma forma retornar para a sociedade aquilo. Respondendo objetivamente ao magnífico reitor Raul, e me perdoe chamá-lo de magnífico, mas eu preciso reafirmar a sua posição de ciência. Eu vou repetir o lema da Universidade Estadual do Norte Fluminense: aqui é ciência, que o empreendedorismo ele conecta os laboratórios de pesquisa de uma universidade às prateleiras do supermercado dessa mesma sociedade. Existem outras formas de fazer isso? Existem. Mas eu acho o empreendedorismo uma forma excelente porque ela remunera o pesquisador, ela leva a um preço justo à sociedade aquela tecnologia porque é caro e a sociedade já financiou aquela pesquisa. Então eu não vejo como isso ser ruim, eu vejo isso como algo muito positivo. Existe na FAPERJ um programa chamado Doutor Empreendedor, que tenta pegar conhecimento e transformar em negócio. E de uma maneira boa. Tá na sua terceira. Essa semana vai sair a sua terceira edição. Na primeira edição, isso me deixou muito contente, 1/3 das concessões do Doutor Empreendedor foram feitas aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense, da nossa querida UENF. Não são 1/3 dos doutores do Estado, não é 1/3 da economia, não era 1/3 da população, mas foi 1/3 dos doutores empreendedores do Estado, que nos encheu de orgulho. Foram 7 ou 8 concessões aqui da nossa região, estão lá hoje na incubadora, estão transformando, estão retornando à sociedade aquela ciência que eles desenvolveram nos laboratórios. Então, professor Raul, eu acho fantástico o empreendedorismo para conectar a sociedade à universidade. A outra pergunta agora vem vem do nosso querido Lacerda. Querido Lacerda, tive com ele semana passada. Lacerda é um querido realmente, muito inteligente também. Outro parceiro bom. Cara, professor Henrique da Hora, inicialmente parabéns pela excelente direção e condução do Smart Campus do IF, né? Com o reitor professor Jefferson. E aí a pergunta: quais as perspectivas de ampliação no relacionamento e projetos com empresas instaladas no norte e também no noroeste fluminense? Nossa, ele foi cirúrgico naquilo que me é mais caro. Falava um pouquinho antes que eu tenho me relacionado mais com empresas, com instituições de fora de campus do que aqui em campus. E o Lacerda, eu coloco ele como um homem dos vários chapéus, porque cada vez que eu falo com ele, ele está representando uma instituição que ele é extremamente bem relacionado. Ele tem o chapéu do Grupo Barcelos, o chapéu do Ceivap, o chapéu do Grupo Águas do Paraíba, diversos. Ele é muito bem relacionado. E ele, ao entrar lá no nosso polo de inovação, acho que é mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, ele falou: mas por que as pessoas daqui da região ainda não conhecem isso? Eu falo: mas que vamos fazer conhecê-las, que tragamos-nas aqui, que a gente divulgue isso. Então, com o grupo Águas do Paraíba agora, a gente está aí com alguns planos de trabalho, não são só alguns planos de trabalho sendo desenvolvidos. E na região temos aqui o Porto do Açu, acho que foi ano passado, ele fez o chamado Hackathon. O que é um Hackathon? Hackathon vem de hack, que seria ali uma maneira de informática criativa de resolver um problema, e tom de maratona. E eles fizeram um hackathon na região com uma empresa lá do Rio Grande do Sul, e a gente olhou e falou: opa, isso aqui é bacana, isso aqui dá certo. E vamos também avançar para fazer um hackathon da nossa instituição, com a mesma operadora que o Porto do Açu utilizou, para aproximar esse ecossistema a gente, para mostrar: olha, a gente forma muitos bons alunos, o que é muito bom,
Mas o Instituto não se resume só a isso. Existem outras formas que não só fornecer mão de obra para o mundo do trabalho. A gente tem os programas de extensão, tem os programas que se relacionam com a comunidade e temos a inovação. Nós podemos nos relacionar com a universidade e resolver problemas. E resolver problema aqui, eu insisto muito isso. A solução para a nossa região não vai vir alguém de fora para vir resolver. A solução está aqui, no nosso relacionamento aqui, na nossa inteligência instalada nessa região. Perfeito, perfeito. E tem grandes oportunidades aí, preciso observá-las. Para fechar o programa, a pergunta também muito interessante, não menos do que as demais, vem da professora, historiadora, outra queridíssima também, a Rafaela Machado, que é também do Arquivo Público, né? Diretora do Arquivo Público Municipal, e faz um trabalho excelente. Henrique, vejo a economia criativa atrelada ao turismo histórico, artístico e cultural como uma das grandes possibilidades para Campos. Nesse sentido, de que forma o fomento a programas de empreendedorismo pode ou deve se aproximar da economia criativa? Além disso, de que forma o IFE vem buscando a aproximação genuína com a comunidade acadêmica e também com a local? Eu acho que eu ainda não a conheço pessoalmente, mas, professora Rafaela, receba aqui meu abraço. Você está dirigindo, liderando algo que é muito caro para essa região. E quando a gente fala de história, e eu sou apaixonado pela história que não é contada nos livros, enfim, quando a gente vai rever os currículos, eu acho que a gente deveria estudar muito mais a nossa história do que a história da Europa. Todo mundo aqui verifica como é que foi a Revolução Francesa, Montesquieu, Robespierre, todo mundo, Montesquieu não, mas Robespierre, todo mundo sabe disso. Foi ensinado nos livros de história. Mas o que não se sabe, por exemplo, aqui meu Deus, a região de Pedra Azul aqui, me fugiu agora, não, Caparaó. Na Serra do Caparaó, teve a primeira luta armada contra o regime militar. Pouca gente sabe disso. O regime militar durou aí 20, 25 anos e foi lá. E é uma história que a gente não conhece. Então, ali, o colégio dos jesuítas, a gente sabe, a gente lê nos livros de história que os jesuítas foram muito combatidos pelo Marquês de Pombal. E o que a gente vê aqui na nossa região, que aquele colégio jesuíta onde ela lidera, onde hoje é o Arquivo Público Municipal, sofreu isso. Ele foi ali desmontado lá em 1789, 90, enfim. A gente verifica essa história aqui. A gente vai lá e vê que eles têm aquele telhado com beira, eu nem sei exatamente como é que é aquilo. Beira e sobreira. Exato, lá tem, é bacana. E lá, acho que ainda tem foto. A gente tem aí um debate racial muito forte, ainda mais que quando a gente vê as figuras europeias de Jesus Cristo, é um louro de olho azul, sendo que era árabe, não é nada daquilo. E quando a gente ia ali, tem a foto ainda, tem os anjinhos que adornavam o altar, que foi surrupiado nesse mercado negro de arte sacra, que tinham os anjinhos negros lá, que é raríssimo no nosso barroco. Então ali é o momento de cultura. E eu falo, às vezes a gente vai para a Europa, paga caro para ir no museu, e ali é de graça, a gente não vai, a gente anda e verifica artefatos naquela localidade, fantástico. Aqui Campos tem ali o Mosteiro de São Bento, que fica em Mussurepe, que é outra pérola. Então, isso falando do turismo religioso. Aqui no centro, na 13 de maio, a gente passa pela igreja de Nossa Senhora do Carmo, dos Carmelitas, linda. Ele tem ali uma concha que é a pia de água benta, me fugiu agora o nome. Andando tem ali a igreja de São Francisco, que passou fechado um tempo. Ou seja, nós temos nesse turismo religioso histórico um grande potencial. E se sairmos do turismo religioso, irmos para o natural, tem uma fala de Dom Pedro II ao conhecer aqui a Lagoa de Cima. Se eu não me engano, ele colocou o apelido de Lagoa do Paraíso ou algo parecido com isso. O imperador esteve aqui 4 vezes, uma delas foi lá ver a Lagoa de Cima e foi absolutamente fantástico. É lindo, é maravilhoso. A gente vai para as cachoeiras do Imbé, mesma coisa. A gente todo dia, ao atravessar a beira-valão, a gente vê aquele valão que foi a maior obra de construção de duto. Talvez ainda seja, tá?
de um canal artificial do mundo feita à época por mão de escravizados. E a gente não dá conta por isso. Ele ligou Campos a Macaé e era um canal navegável. A gente sente por ter sido mão de escravizados, não é algo de se orgulhar por esse ponto de vista, mas em termos de importância, o imperador veio também inaugurar isso. Ou seja, nós temos aqui matéria para muitos roteiros. Agora, respondendo objetivamente a professora Rafaela, na gestão passada, e aí eu citei o nome do prefeito, o ex-prefeito, o Rafael Diniz, que criou com o professor Romeu e o professor Rodrigo Lira uma série de programas, e eu preciso agora falar do prefeito Vladimir Garotinho, que manteve muitos desses. Então existiu naquela época um programa que fazia o comecinho do empreendedorismo, que é modelar plano de negócio, verificar como é que isso pode ser entregue à sociedade, que era um edital de economia criativa. Eu lembro que desses 10 que foram selecionados, tinham 2 ou 3 que focavam no turismo e que desenvolveram seus planos de negócio, e que, se eu não me engano, lançou-se uma linha do Fundecam Economia Criativa. Tem que verificar como é que isso está hoje, mas que eu sei que eu não sei exatamente se vai sair lá pela professora Kátia Macabou ou pelo professor Marcelo Feres. Não sei com qual está essa responsabilidade. Que tem essa intenção de lançar uma segunda chamada de negócios que explorem a economia criativa. Porque criatividade e matéria para isso não existe, não faltam aqui nesse município. E é importantíssimo que a gente crie esse modelo de negócio. Quando eu tive numa dessas missões internacionais, em Ottawa, no Canadá, você comprava um único ticket e podia rodar 16 ou 17 museus ao redor do município, que tem muita história a ser contada. Então acho que aqui na nossa região, assim como lá, como qualquer outra região, tem muita história a ser contada. Eu trabalho ali indo para Barcelos, um pouquinho antes de Barcelos ali, um pouquinho depois de Lajes do Muriaé, um pouquinho antes de Barcelos, onde fica a minha unidade. Todo dia eu passo ao lado daquele... Depois de Martins Laje, isso. As Muriaé depois de Itaperuna. Desculpa, eu me enganei aqui. Martins Laje. Peço desculpas pela falha. Mas tudo Laje. Mas depois ali de Martins Laje, um pouquinho antes de Barcelos, onde fica a unidade onde eu trabalho ali. Todo dia eu passo ao lado daquele solar dos Arizes, que é aquele antigo casarão. Aquilo dá uma tristeza danada, porque aquilo é uma pérola da nossa história e não se tem a devida atenção. Eu não sei de onde é que viria o recurso para manter aquilo funcionando, não sei se é a prefeitura, não sei se é Estado, não sei se é a sociedade civil organizada, mas temos que... E uma boa forma de a gente conseguir manter esses aparelhos é o empreendedorismo, talvez transformar aquilo no museu, cobrar uma entrada, para essa entrada fazer a manutenção predial. Eu sei que precisa de um empurrão inicial. O IPEN sempre está aí com um ou outro programa para colocar recursos para isso. Então eu acho isso fantástico. A economia criativa é uma resposta para a manutenção desses aparelhos históricos do município. E o Instituto Federal Fluminense, assim como a UENF, assim como a UF, sempre tem um programa de extensão que procura dar apoio a essas iniciativas. Quer saber de onde vem o dinheiro? A grande verdade é essa. O dinheiro vem da boa vontade. Viu, Siciliano, presidente da Alerj, teve boa vontade, teve boa intenção, liberou 20 milhões para recuperar o arquivo público municipal. Aí. E o dinheiro vem da boa vontade. Pô, cara, tem história aí para contar desse IFAM, que é o Instituto, né, Patrimônio Artístico, Histórico e Museus. Aqui no São Francisco tem uma canoa que é utilizada ali séculos, há centenas de anos, e o último exemplar dela foi agora destruído por uma enchente recentemente. Que tragédia. Fica em 200 mil para recuperar essa canoa. Canoa de Toldas, o nome da canoa, o formato dela, enfim. Tem uma pessoa lá que recupera, fica por 200 mil. O IFAM não tem o dinheiro para ter os 200 mil para. Aí e a nossa história a gente desanima. Meu querido professor Henrique da Hora, aqui a gente faz programa assim com essa coisa, ao vivo,
A gente tenta trazer o máximo aqui de perguntas e interatividade e, claro, tem a pauta aqui para a gente falar também, mas eu vou só te pedir mais aquele 1 minuto, que é aquela, né, famosa gravata, mas não é para você me dizer o seguinte: inovação. Eu até coloquei aqui como tema uma provocação, porque você, né, já tinha passado para a gente, né, a gente tinha trocado uma ideia sobre essa pré-pauta para dar uma direção ao programa. Só para fechar aqui, um recado sobre inovação para todos os estudantes, jovens, empresários, aqueles que acham que já estão ultrapassados e não pegaram o time aí dessa mudança toda. Inovação, quando fazê-la? Essa aí acho que é uma pergunta muito oportuna e permita-me respondê-la de maneira assertiva. Para ontem, se você não está inovando, você está atrasado. Estudante dos cursos profissionalizantes, dos cursos de graduação, se o teu currículo não está verificando inovação, reclame com o seu professor. Porque quando você estiver no seu pleno exercício profissional, isso vai ser uma máxima. Normalmente as pessoas que se formam vão para o exercício profissional, é exigido dela inovar, melhorar o seu processo, melhorar o seu campo de trabalho, e às vezes eles não têm as ferramentas. Você, empresário que está ali fazendo uma atividade tradicional, sabe que você está sendo engolido. Eu vou rapidamente aqui fazer menos de 1 minuto, fazer uma reflexão. Fecha os olhos, imagine-se que você está no centro de Campos ali no final da década de 90, início de 2000. Você vai ver ali lojas pujantes, imensas, vendendo, muita gente no centro de Campos, e que está todo mundo feliz da vida porque o comércio está fervendo. Agora pisque os olhos e volte para 2022. Como está o centro de Campos? Várias lojas fechadas. Tem a pandemia, eu sei que tem, mas sem elas, antes da pandemia, já estavam sendo fechadas. São empresas que não inovaram. Você vê que o comércio eletrônico engoliu a maioria dessas tradicionais. E vamos falar dos taxistas. Muitos taxistas ficavam reclamando do Uber, pediram até para fechar o Uber, proíbe o Uber na minha cidade, porque eu preciso botar na minha atividade. O Uber engoliu todo mundo. Agora vamos olhar ali o pessoal do setor da gastronomia, que eles tinham ali 3, 4 motoboys, que é uma atividade muito difícil de ser exercida. Eles foram ali, se aderiram ao iFood e estão de braçada. Tem locais que 60%, 70% da sua venda é feita pelo iFood. Reflita e se pergunte como se modernizar e depois como inovar. Porque se você está fazendo a mesma coisa há muito tempo, provavelmente você está fazendo essa coisa errado, porque já mudou e você ficou para trás. Perfeito. Obrigado, Henrique. Bom dia para você. Sucesso, amigo. Sempre. Valeu aí pela presença, pela entrevista. Valeu, né? Tem ainda um café, um almoço para a gente fazer. Temos que marcar, mas valeu demais. Só em poder já abraçá-lo aqui depois dessa pandemia, já valeu. Sucesso, amigão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista. A gente volta amanhã às 7 com o Folha no Ar. Essa semana, quem está na bancada com a gente é o Aloysio Abreu Barbosa. E amanhã, a partir de 7 da manhã, então, não perca aí mais um Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.